Já parou para pensar que apesar dos seres humanos serem categorizados como onívoros, ou seja, comem de tudo, cada indivíduo tem uma preferência? Existindo essa preferência de pessoa para pessoa, por que para os animais isso seria diferente? Nessa população de lontras, definida como generalista, você imagina que haja uma diferença na preferência alimentar de cada indivíduo? Observe essas duas fotos. Há diferentes preferências alimentares nessa população. Enquanto alguns indivíduos se especializam em predar caranguejos, outros se especializam na captura de moluscos, apesar de na dieta da população constar outros recursos alimentares. A especialização individual tem importantes consequências evolutivas, como acarretar um processo de especiação. A especiação simpátrica ocorre sem que haja separação geográfica. Nesse caso, uma população de uma mesma espécie que vive na mesma área sofre uma alteração genética favorecendo fenótipos extremos. Junto a isso, deve ocorrer a reprodução preferencial em um mesmo caráter. Ocorrerá, então, um isolamento reprodutivo entre os grupos, dando origem a duas espécies diferentes. Contudo, a reprodução preferencial não é o único fator que se faz necessário para esse tipo de especiação. Imagine uma população hipotética de aves. Nessa população, há indivíduos com bicos pequenos, bicos intermediários e bicos grandes. No primeiro cenário, há uma distribuição normal do fenótipo bico, influenciada por uma seleção estabilizadora que está representada pelo pontilhado vermelho. Observe que, nesse momento, os indivíduos com bicos intermediários levam vantagem sobre os indivíduos com bicos pequenos e grandes, apresentando um fitness maior. Fitness trata-se basicamente da quantidade de descendentes gerados, e esta é a principal moeda de troca no reino animal. Porém, vamos imaginar que houve um desequilíbrio na teia ecológica e agora só existam sementes pequenas, que exigem destreza de manuseio, e sementes grandes que precisam de força. No segundo cenário, os indivíduos estão sob efeito de uma seleção disruptiva, representada pelo pontilhado em verde, e os indivíduos com fenótipos extremos têm um fitness maior. No último cenário, caso haja reprodução preferencial associada ao bico e a seleção disruptiva persista, poderá ocorrer especiação. As populações representadas anteriormente podem ser representadas graficamente. Utilizando o GeoGebra, escrevemos a função f de x igual a -x menos 8,8 ao quadrado menos 4 vezes x menos 8,8 mais 6 da população sob efeito da seleção estabilizadora em verde. Posteriormente, sob efeito da seleção disruptiva, duas novas funções quadráticas que estão representadas em vermelho são originadas. A primeira é f de u igual a menos 15 vezes u menos 4,94 elevado ao quadrado menos 4 vezes u menos 4,94 mais 9,3. E a segunda é f de linha de r igual a menos 15 vezes r menos 8,66 ao quadrado mais 4 vezes r menos 8,66 mais 9,3. É importante ressaltar que o coeficiente dessas funções devem ser negativos, uma vez que a concavidade da parábola deve ser orientada para baixo.